Bem, é um tópico bem dolorido que nós chamamos de separação. A separação às vezes dói, principalmente quando existe na figura de uma pessoa que relaciona com a outra a dependência. Agora, às vezes é necessária a separação dolorida para que a pessoa possa crescer. Você já percebeu que quando o ser humano ele encontra-se na zona de conforto, a primeira coisa que surge, ele tem medo do novo. Segunda coisa, teme os desafios. Terceira coisa, parece que ele perdeu a perspectiva de crescer. Parece que ele chegou no limite do limite da sua perspectiva de vida. E na verdade não é assim. Portanto, a separação, ela dói. Por que ela dói? Porque no sentido, vamos dizer aqui, usando um termo hebraico, o casamento, a união das pessoas, é como se fosse a ligação de duas chametes coladas uma na outra. Por mais que se resolvam, mas elas se rasgam após se separar. Então, a separação, ela dói. O porquê que surge a separação? Primeiro é porque desde o início de um relacionamento, a vida promoveu sintomas de comportamento, ou um ou de outro, que alguma coisa está errada e precisaria ser resolvida antes da união. Mas como no início de qualquer relacionamento, nós começamos pelo altruísmo, não é? Aquela questão também de que nós percebemos que nós fomentamos o narcisismo dentro de um como de outro, e dentro dessa perspectiva, no início de um relacionamento, ninguém percebe falhas um no outro. Vocês percebem isso? Ninguém percebe falhas um do outro. Então, tudo aquilo que o outro faz, por exemplo, quer ver? Um exemplo, se um dos cônjuges faz blue, aquele barulhinho, e às vezes aquele odor de mau cheiro, para uma pessoa que está iniciando um relacionamento, oh, que cheirinho maravilhoso. E às vezes já se identifica por esse cheirinho nos posteriores crescimento da relação. Quer dizer, no início parece que tudo é suportável. Todas as falhas do outro são aceitas como se fosse algo natural da vida. E dentro dessa perspectiva também, qualquer comportamento de um ou de outro, que às vezes são falhas, a própria vida trazendo, por meio da clareza, alguma coisa precisa ser resolvida entre vocês. As pessoas não percebem. Aí, o primeiro imagina o seguinte: vamos intensificar nosso namoro, que os problemas se resolvem. Aí chega a segunda instância, vamos ficar noivo, mais próximos, porque o problema se resolve. Aí chega a terceira instância, vamos viver juntos, porque os problemas se resolvem. E chega a quarta instância, mais doentia ainda, vamos ter filhos para que possamos resolver nossos problemas. Então, o que nós percebemos? A proporção que vai passando o tempo, estas pessoas, diante daquilo que não foi observado no início do seu relacionamento, começam a separar. Porque a separação, ela não é o único fator que produz a separação. A separação é a soma daquilo que não está resolvido, ou em um ou no outro. O que aconteceu, que evidenciou a separação, é a gota d'água que que transbordou o copo naquilo que estava acontecendo durante a relação. Outra coisa que nós percebemos é que geralmente as pessoas procuram ajuda clínica quando chega na última instância, ou seja, quando o copo transborda. Aí procura o analista vai dando um jeitinho, como se fosse um artifício de estrutura, vai trabalhando, mas às vezes quando um procura ajuda e o outro não procura, é impossível esse relacionamento dar certo. Já vamos aqui afirmando isso.
Quando ambos procuram, é legal, se reconstrói. Mas eles deveriam, os relacionantes, deveriam procurar ajuda antes do copo transbordar. Porque uma das coisas mais complicadas na vida é o relacionamento. O relacionamento é a coisa mais complicada na vida. E nós não podemos viver sem relacionamento. Porque o outro é tão importante na minha vida que até meu nome eu não chamo, quem me chama é o outro. Percebe? Agora, quando a relação começa a ficar doentia, de tal forma que é necessária uma cirurgia clínica, aí dói. E é nesta dor que você vai crescer. É nesta dor que você cresce. O problema também é que nós, durante os nossos relacionamentos com alguém que está ao meu lado e vice-versa, nós imaginamos que aquilo vai durar eternamente, como se fosse aquela fala, até que a morte os separe, né? Então, às vezes, a morte aí pode também ter no sentido figurado, no aspecto do quê? Até que a morte dos sentimentos os separe. Olha que legal. Até que a morte dos sentimentos os separe. Porque os sentimentos morrem. Eles são enganosos. E cada momento em que você vive na sua construção pessoal, a sua mente muda devido à própria dialética da própria estrutura mental, e os sentimentos também estão mudando. Então, quando os sentimentos morrem, a pessoa morreu para o outro. E aí tem que haver uma separação. Agora, necessário diante de uma separação é o seguinte: antes que você separe, procure ajuda para sair resolvidos. Segunda questão: antes de bater o veredito final, resolva-se todas as pendências no que se diz respeito a vínculos, para que após a separação não exista ainda aquele vínculo, exceto os filhos se houver. Mas aqueles vínculos que podem se desgastar mais, é necessário que se resolva. Então é necessário que você reflita sobre essa questão. Ninguém é obrigado a conviver com ninguém a partir do momento que se alguém decide caminhar outro caminho. E põe na sua cabecinha, meu querido e minha querida, algumas pessoas são colocadas na minha vida temporariamente. Elas se vão e outros se vão. E quando você trabalha de forma saudável um adeus, logo, logo você vai receber um olá. Agora, por favor, não separe no momento da angústia e da briga e da discussão. Não separe deixando pendências, como falamos no vídeo anterior. Não separe degredindo a imagem do outro, principalmente se houver filhos. Não separe e logo após a separação coloque uma outra pessoa, não. Dê tempo à sua restauração. Procure ajuda para colocar em ordem as suas emoções, porque um coração ferido, uma alma ferida após uma cisão de separação, ele vai machucar todas as pessoas que foram colocadas na vida dele ou na vida dela. Entenderam? O que é que acontece? Pode-se reconstruir um relacionamento que está desgastado? Sim. Depende o conteúdo e como que está as feridas dessas pessoas. Por exemplo, quando você sente que você está ferindo alguém e alguém está te ferindo, procure ajuda, porque às vezes no início desse processo, por meio de análise clínica, você se reajusta. E quando você se reajusta e não permitindo que o outro te machuque, o problema só fica no outro e o outro vai procurar ajuda. E mesmo diante dessa questão, quando você perceber que é necessário você dar um veredito final sobre alguém que está ao seu lado, é necessário que você tenha maturidade para isso. E nesta separação, que às vezes é importante na sua vida e na vida do outro, é necessário que você amadureça essa perda. Por que é necessário que você amadureça essa perda? Porque quando sabemos trabalhar a nossa perda, a própria vida na existência ou a existência na vida
produz para mim, traz até a mim algo melhor do que eu aparentemente perdi. Agora, o mais importante não é eu ter a consciência que perdi alguém. Eu preciso trabalhar na separação para que eu não me perca. Olha aqui, para que eu não me perca. Porque enquanto eu estiver comigo mesmo, tudo está resolvido. Agora, é preciso ter um momento de luto quando há uma separação. Cada separação tem seu conteúdo emocional, cada separação tem seu conteúdo afetuoso e para cada indivíduo é um sintoma de sofrimento diferente. Porque se na verdade você separar de alguém, olha, o alguém não me faz feliz, ele me torna mais feliz porque eu sou feliz sem ele. Este é o princípio de um bom relacionamento. Agora, quando alguém sai da minha vida e depois de muito tempo de convivência, é necessário que eu venha ter aqueles momentos de luto. Não é luto por alguém ter morrido. É um luto normal de que houve uma perda. E houve exatamente neste momento na minha vida o quê? Alguém saiu. E diante dessa saída, é como se fosse a minha mente naquela programação de ter o outro e começa a sentir essa perspectiva de sentimento, de tristeza, tudo isso dentro da normalidade. Agora, por favor, encerrando essa questão sobre separação, procure ajuda antes mesmo da separação. E quando você estiver separada ou separado, não envolva com outro relacionamento, a não ser que você seja profundamente reestruturada nas suas emoções. Ainda continuando falando sobre a separação, quem sofre mais? O homem ou a mulher da separação? Nós vamos dizer que de forma clínica a mulher sofre mais. Por que a mulher sofre mais? Não é que ela tenha desenvolvido uma dependência emocional, porque a mulher é mais sentimentos e o homem é mais razão. Olha para você ver. E você percebe que, por acaso, o nosso contexto cultural é tão machista, doentio, se por acaso um homem separa e depois já está com outra mulher, na linguagem social, é como se fosse imposto, o cara já está com outra, que coisa, é macho, não sei o que, não tem aquele desgaste como tem. A mulher sofre mais porque o desgaste é maior, porque se após separação rapidinho ela pegar alguém para estar ao lado, o machismo do conteúdo social começa a maltratá-la. Agora, a mulher sofre mais. Agora, por favor, encarecidamente, ao você perceber que o relacionamento está doentio com alguém, referente a você, procure ajuda clínica para você se resolver. Ainda que você não se resolva com o parceiro atual ou parceira atual, mas quando houver uma separação saudável, você vai estar preparado ou preparado para reconstruir a sua história. Outra coisa que é fundamental aí no conteúdo de separação, muito cuidado, porque às vezes você está enfrentando um problema de conteúdo psicológico, no que se diz respeito à postura de relação você e o outro, ou outro em relação a você, e às vezes nós temos uma perspectiva religiosa doentia, e nós procuramos até certo ponto, aqui vai uma fala muito importante, procura alguém com famoso aconselhamento. Cuidado que o aconselhamento não funciona. O conselho só serve para a pessoa que experimentou a experiência. Passar para frente não funciona. E de repente você procura e essa pessoa lhe aconselha no aspecto religioso. Vamos pagar o preço, vamos enjoar, vamos fazer isso, fazer aquilo, nós vamos fazer uma campanha e cria dentro dessa pessoa que está sofrendo essa angústia em relação ao outro, um conteúdo totalmente diferente daquilo que é psicológico e espiritual. Aí o que a pessoa faz? Começa a confiar que Deus vai resolver a angústia de sentimentos que existem entre eles. Eu afirmo mais uma vez, como homem clínico profissional, homem cristão, Deus não interfere nos sentimentos das pessoas. Deus não interfere no sentimento das pessoas, porque as pessoas não são robôs. É isso que devemos ter em mente. Então, quando nós temos essa consciência e procuramos
até certo ponto, não pegar o conteúdo que é psicológico e transformá-lo substancialmente em algo espiritual, a gente se machuca menos. Há muitas pessoas que nós tratamos aqui no consultório, na clínica Mase, por meio de análise clínica, as pessoas às vezes se decepcionam com Deus. Muitos chegam aqui e falam: doutor, estou decepcionado com Deus. Quando a gente faz aquele exame de tomografia do inconsciente, nós perguntamos: você tem alguma religião? Não. Por quê? Não tenho religião, não quero saber de Deus, eu me decepcionei. Aí começa a falar sobre aquelas coisas que falamos no vídeo anterior. Eu procurei, as pessoas oravam, eu fazia confusão, jejuava. Enquanto isso, o marido, a esposa, cada dia se tornava pior, porque o conteúdo não é espiritual. Não se expulsa demônios de um coração que é ferido na alma, de conteúdo psicológico. É bom que nós entendamos isso. Cuidado. Ah, doutor, mas quando eu comecei a frequentar determinada religião, parece que apazigou. Não resolveu. Está debaixo do tapete as poeiras daquilo que não é resolvido e depois estoura tudo. Lembre-se disso. Na questão histórica da sua vida, você é agente da sua história. Deus jamais vai robotizar você. Por mais que você ore, Senhor, olha muitas orações que às vezes não são ouvidas. Permita-me aqui, com todo respeito e carinho, porque eu conheço Deus como Ele me conhece. Senhor, coloque um sentimento no meu marido por mim, coloque sentimento na minha esposa por mim. Senhor, faça com que... Gente, Deus não trabalha dessa forma. Precisamos construir a nossa história, cada dia, dentro da perspectiva natural do ser humano. Na verticalidade, Deus já resolveu tudo em Cristo. Na horizontalidade, eu estou construindo a minha história. É por isso que é necessário que diante de um relacionamento, diante de uma separação, que você procure ajuda clínica na hora que é necessário. Por quê? Através da ajuda clínica, você vai se machucar menos, você vai se resolver. Principalmente se houver filhos, eles não vão adoecer tanto, porque o que adoece os filhos não é a separação em si. O que adoece o conteúdo emocional dos filhos é a guerra dos pais. Tá ok? Qualquer coisa, estamos aqui à disposição. Um forte abraço.